Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem e sempre bem. Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Site Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de economia, para ser mais específico. Vamos falar aí de duas atividades econômicas e caracterizar elas referência ao continente europeu, né? Então, que não é bem duas atividades econômicas, são dois setores da economia. Nós vamos tratar de dar uma olhadinha aí na indústria europeia e também no seu setor de serviços, tá? Nem preciso dizer para você, a atividade econômica europeia, ela é uma atividade caracterizada pelo seu elevadíssimo nível de desenvolvimento. Então hoje nós vamos começar a dar uma olhada aí pela atividade industrial. Então, o que é a primeira coisa que chama a nossa atenção nessa atividade industrial europeia? Começou ali. Nós sabemos que foi na Inglaterra que nós tivemos a chamada Revolução Industrial. Então não chama atenção, por exemplo, a gente ter hoje no continente europeu ainda uma indústria que ela é uma indústria de ponta. O que acaba acontecendo com essa atividade aí? Bom, como a Europa ela deu esse grande salto no sentido da industrialização, é muito comum a gente perceber que as atividades europeias, elas são atividades industriais europeias, elas vão se destacar por um elevadíssimo nível de desenvolvimento. É só você pensar mais ou menos assim, né? Quando nós pensamos em atividade industrial, antes da Revolução Industrial na Europa, nós acabávamos tendo o quê? Nós acabávamos tendo aí que essa Europa, ela era basicamente, já existia uma indústria artesanal, passou por uma manufatura que desenvolveu, né? E de lá para cá sempre esteve o continente na vanguarda do desenvolvimento tecnológico e industrial. Então hoje o que nós acabamos tendo, você vem comigo e dá uma olhadinha nesse mapa aqui, é mais ou menos essa ideia que apresenta aqui, né? Esses países são os países que são membros da União Europeia. De uma forma muito geral, nós podemos dizer que essa União Europeia aqui, ou principalmente os países mais do Ocidente, eles são caracterizados por essa atividade industrial de ponta, com algumas exceções, tá? Quais seriam essas exceções? Essas exceções elas ocorreriam justamente para aquele conjunto de países que em um passado muito recente eles fizeram parte do bloco socialista. Então o que é que nós acabamos encontrando ali? Acabamos encontrando que existem dois parques industriais. Só que o nível de desenvolvimento tecnológico dá uma diferença muito grande e muito significativa entre eles. Desculpem. Onde nós acabamos tendo que no leste europeu nós temos aí algumas dificuldades em sentido de desenvolvimento. Por que isso acontece? Qual é a razão que nós temos para isso? Bom, funciona assim. O chamado Ocidente, ou Europa Ocidental, ela tratou de, já nesse período aí, pós grandes navegações, aderir a um sistema que é o chamado sistema capitalista. E de lá para cá esse sistema capitalista ele veio mudando e se transformando, e ele apresenta uma dinâmica que é uma coisa assustadora. Lá numa certa altura no campeonato, por volta de 1917, os russos debandaram por um outro modelo econômico, que foi o socialismo, né? E trataram aí de solidificar toda uma Europa socialista durante a Segunda Guerra. Isso continua acontecendo. Parte significativa da história política da segunda metade do século XX foi isso. Enquanto todo esse período aí dessa disputa entre os dois grandes sistemas econômicos, a indústria também tratou de se desenvolver. Mas como eu falei para vocês, lá do leste, com uma velocidade menor. Por que será disso? O capitalismo ele tem uma economia de mercado, aonde vai tratar de ser regida pela chamada livre concorrência. Então, com isso, nós acabamos sem. Quem é que se dá melhor na livre concorrência? Aquele que produz mais barato e de melhor qualidade. Então, o sujeito vai produzir carro.
Os carros têm que evoluir para você ir conquistando cada vez mais mercado. E com isso, o desenvolvimento tecnológico aconteceu. E por outro lado, nós acabamos tendo o quê? E o leste europeu? Como é que ficou esse leste europeu aí? Esse leste europeu, ele durante muito tempo, ele teve uma economia chamada uma economia planificada. O que significa essa ideia de uma economia planificada? Planificada é planejada. Então são os governos, os estados que determinam. Próximo ano, nós vamos produzir uma quantidade X de automóveis. Esses automóveis eles vão ser utilizados aqui, ali e acolá. Não tem uma concorrência. Então o mesmo automóvel, independente da qualidade, do custo de produção e a quantidade que você produz, ele vai ter um mercado definido. Então, como não existe essa concorrência, automaticamente você tem o quê? Os produtores, as indústrias, não precisam evoluir. Elas podem até trazer pequenas mudanças, mas não na mesma velocidade do capitalismo. Chegamos lá no final da década de 1980. O que aconteceu nesse final da década de 1980? Nós tivemos a famosa crise, o fim da Guerra Fria, a crise do socialismo. Então, o socialismo desaparece daqui, desse canto do planeta, e nós acabamos tendo aí que essas economias, elas vão passar todas a ser economias capitalistas. Muito bem, são mudanças que ocorreram, a propriedade privada, tudo isso aconteceu. Mas a maior parte da planta industrial que nós temos aí, ela ainda guarda atrasos ou marcas de grande atraso tecnológico e existe uma certa dificuldade para a integração dessa indústria aqui. O caso é muito simples, muito fácil de ser visto, quando nós analisamos, por exemplo, o caso alemão. Então, como você bem sabe, durante esse período de Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em uma Alemanha oriental socialista e uma Alemanha ocidental capitalista. Hoje, a Alemanha se transformou em uma Alemanha só. Mas se você for fazer uma análise, por exemplo, do desenvolvimento industrial da Alemanha Ocidental ou da ex-Alemanha Oriental, você percebe que essa região ao leste da Alemanha, ela tem um atraso tecnológico aí muito grande e significativo. É claro que isso aos poucos vai ser vencido, mas assim vai. Você pega esse caso alemão aí, essa região aqui que ela vai ser conhecida como Vale do Reno-Ruhr, se transformou numa das maiores regiões industrializadas do planeta. Da mesma forma que nós acabamos percebendo que essa realidade não é vista lá do outro lado. Ainda eu gostaria de estar conversando com você um pouquinho a respeito do setor de serviços. Então é o comércio, é o turismo, é a educação e assim por diante que nós encontramos aí. A Europa também possui um setor de serviços que é um setor de ponta. Você pega, por exemplo, a questão da educação. A educação, ela é muito privilegiada na Europa. Existem, por exemplo, universidades de ponta nas mais diversas regiões europeias que atraem estudantes do mundo inteiro. Questão do turismo. A Europa existem na Europa diferentes regiões que possuem atrativos turísticos que acabam trazendo pessoas do mundo inteiro e transformam essa indústria do turismo em uma indústria muito grande e significativa. A gente nem precisa falar da questão do entretenimento. Então, tá aí o menino Ney, não é mesmo? Você pega, por exemplo, o futebol europeu. Ele consegue trazer, selecionar os grandes jogadores do mundo inteiro. Ele se transforma num produto de massa que ele é vendido também no mundo inteiro. Então isso é só um dos aspectos que nós temos de todo esse setor de serviços, que ele é um setor de serviços muito inteligente, por assim dizer. Que você precisa de uma mão de obra extremamente qualificada. Esse setor de serviços dessa mão de obra extremamente qualificada aí vai acabar gerando o quê? Vai acabar, por consequência, gerando também retornos. Porque a indústria, ela gera emprego, ela gera retorno, não sei o quê, mas o setor de serviços, ele se destaca aí. Então essas são algumas características
desse setor secundário e terciário da Europa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.